sair lá de um estágio de R$ 400 para um salário de mais de R$ 50.000. Ou seja, 46 mil euros por ano. Então, a Alemanha, por lei, ela não deixa engenheiros estrangeiros receberem menos que isso. Mais de 100 mil vagas em aberto. A pessoa pensa que esse aqui é o currículo do estilo alemão, e não é. É óbvio que a pessoa que receber, ela vai saber, você não entende como funciona o mercado de trabalho, não se adequou aqui. Como é que eu cheguei hoje num salário maior que R$ 50.000 por mês? E o meu intuito hoje é ajudar vocês a entenderem, tá, eu também quero fazer isso acontecer. Como é que eu posso fazer isso acontecer de real, na verdade, assim? Então, eu vou passar os 5 passos que eu acho mais importantes para fazer esse projeto acontecer. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Gerson Santos, trabalho aqui na Alemanha como engenheiro, já estou na posição sênior, e tudo começou com uma vontade de fazer carreira internacional. Mas como que eu consegui sair lá de um estágio de bolsa científica de R$ 400 para um salário de mais de R$ 50.000? O primeiro passo para você fazer com que isso aconteça é você pensar literalmente grande. Não é só sonhar aqui, é você ter certeza que o próximo passo está na direção do teu objetivo. No meu caso, nunca foi ter um salário de R$ 50.000 por mês. Até porque isso para mim era inviável, intocável. Eu não tinha isso como possível para mim nesse patamar. Então, qual que era o meu foco? Era ser reconhecido. Primeiro de tudo, era conseguir o emprego onde tivesse lá engenheiro, não analista, não técnico, não ajudante. Para mim, eu queria muito esse título, por respeito a tudo que eu fiz. Eu estava trabalhando e lutando para me tornar. Eu queria realmente ser reconhecido. Então, eu olhei para isso e falei, cara, será que esse é o local onde eu vou ser reconhecido? E eu percebi, aonde eu estava, naquele momento, não era o local. Eu olhei para salários de engenheiros ou de analistas, eu olhei para títulos dos cargos que eles estavam atuando e eu não me vi naquela posição. Eu falei, não quero ter isso. Então, para onde eu olhei? Eu olhei para onde o salário era maior, né, o reconhecimento profissional era maior e o mercado era mais estável, a economia era mais estável. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você quer ser reconhecido, ser reconhecida como engenheiro, é você olhar para um local, para um ambiente onde você tem certeza que vai funcionar essa carreira. Não vai depender de política, vai depender de você e do teu comprometimento. Quando eu olhei para isso, eu falei, cara, eu tenho que olhar para fora, porque é isso que eu busco para a minha carreira, é ser reconhecido, é ter um salário digno. Nunca foi os R$ 50.000 por mês. Sempre foi o reconhecimento. Eu olhei para isso e eu quero fazer isso acontecer. Como é que eu começo a fazer, né? Como é que eu posso acreditar que isso é possível? Primeiro de tudo, né? Você tem que entender se esse mercado que você vai entrar, ele é realmente acessível e se ele é promissor como você pensa. Então pesquise. Por exemplo, basicamente o que a gente tem aqui é um site chamado Gehalt.de, ou seja, salário.alemanha, quanto ganha de fato o engenheiro ou engenheira na Alemanha. Está aqui, entre 3.700 e 6.000 euros por mês, é a porcentagem ali, é a mediana, tá? E o que acontece? Esse valor, uns 5.000 euros aqui, tá? Isso dá R$ 28.000 por mês. É o salário médio, aqui, bem aqui no meio, tá? Do engenheiro na Alemanha. Eu comecei com um salário menor que isso, até eu coloco aqui por ano, que é mais fácil, a gente sempre fala por ano, tá? Salário inicial de engenheiro entra na média entre 46 e vai até 75. Tá? Isso aqui, como eu falei, é a mediana. E você fala, tá, Gerson, mas como é que eu tenho certeza, né, que vai funcionar? Primeiro de tudo, a gente tá falando de um salário aqui, galera. Isso aí já é quantas vezes o salário que você ganha. Você tem que pensar e ponderar se faz sentido para você. Primeiro de tudo, quem vai garantir que eu vou conseguir um salário dentro desse range aqui? A lei. Como assim a lei? Existe uma lei do Blue Card, o cartão azul, tá bom? É quando a Alemanha, ela quer contratar um estrangeiro. Então, basicamente, o salário de um engenheiro, ele tem que ser, no mínimo, por ano, 45.934, ou seja, 46 mil euros por ano. Então, a Alemanha, por lei, isso sai em lei, ela não deixa engenheiros estrangeiros receberem menos que isso. Elas não deixam aqui, ó, a gente aqui. A gente está numa lista de falta de mão de obra. E por estar nessa lista, a gente pode receber um salário inicial entre 46 e 50, no mínimo, ou até mais, dependendo da sua senioridade. Então, isso garante para você que você vai receber um salário digno para viver uma vida tranquila aqui. E foi isso que começou a despertar em mim a certeza de que a Alemanha era o local certo para mim. Obviamente, muitas coisas aqui no passado eu não sabia e não eram tão claras para mim.
mas deu certo. Por quê? Porque a gente está falando aqui do mercado de trabalho maduro. A Alemanha tem moeda forte, tem essa lei do Blue Card que garante que nós seremos contratados com dignidade, com respeito, e se houver qualquer tipo de problema, ela dá o suporte para a gente. Seja para encontrar outro emprego, seja para realocar, enfim, tem muita coisa aqui que você deve buscar essas informações. Tá vendo que é o Make It in Germany, é um site oficial, tá bom? Então faça isso, porque isso aí realmente é informação valiosíssima. E a Alemanha, ela tenta de todas as formas trazer estrangeiro, ó. Então, vocês busquem essa informação aqui, leiam com calma, mas esse é um outro passo que eu gostaria de citar. Você sabendo como que funciona o código, decifrando aí essa estratégia de entender qual que é o mercado que funciona, qual que é o mercado de trabalho que funciona, qual que é o mercado de trabalho que te reconhece profissionalmente, qual é o mercado de trabalho que tem uma moeda forte e que tem uma lei que te assegura de qualquer tipo de problema que possa acontecer. Em relação a visto, tá tudo ali embasado. Engenheiros brasileiros têm essa facilidade ou menos burocracia para adentrar a Alemanha com um contrato de trabalho seguindo os requisitos do Blue Card, do cartão azul, tá bom? Pô, legal, Gerson. Achei interessante o que você está falando aqui, mas será que eu sou capaz de conseguir uma vaga aí? Será que minha formação é válida aí? Pô, eu já abro aqui direto para você o site da Anabim, que é um banco de dados também do governo alemão. E eu vou direto aqui, ó, a instituição, você tá vendo aqui, tá? E já tá aqui, ó, selecionado o Brasil, eu posso tirar e colocar de novo para você ver. BRA, Brazilian, ou seja, Brasil tá aqui, ó, selecionado. E eu vou pegar uma instituição qualquer. Olha, bem comum da onde eu vim, de São José dos Campos, São Paulo, Universidade Paulista, isso é melhor, né? Aqui, ó, Universidade Paulista, essa aqui, vamos ver, qual que é a Unip? Aqui é a Unip, tá vendo? É uma faculdade particular de São Paulo, e tá aqui, ó, H+. O que significa esse H+, Gerson? Que ela é reconhecida como instituição equivalente a uma instituição alemã. Ou seja, essa instituição brasileira, ela é reconhecida com o mesmo nível. Isso quer dizer que se você estudou na Unip, ou em uma universidade com o status H+, aqui, você já tem essa universidade reconhecida aqui na Alemanha. Pô, legal, Gerson. Qual tipo de universidade tem aí? Existem mais de 2.000 instituições aqui dentro. Particular, federal, pública, de todos os tipos que você pode imaginar. Todas. Tem mais de 2.000 instituições brasileiras aqui. Instituição é uma coisa. E o curso, Gerson? Aqui. Então vamos para cá, clicar aqui em cima e eu vou traduzir para você ver aqui, ó, tá vendo? Diplomas universitários e instituições, tá? E aqui de novo, Brasil. Vamos entrar com o que aqui? Vamos entrar com engenharia mecânica, por exemplo, que é a minha. Olha aí, ó. Bacharelado, tá aqui. E olha aqui, entspricht. O que significa isso, Gerson? Corresponde. Essa palavra corresponde no curso de engenharia mecânica, somado à sua universidade. Esses dois documentos juntos vai provar para a Alemanha e na hora que você for tirar o visto de trabalho, que você tem o teu curso e a tua instituição válida aqui na Alemanha. De forma que você não precisa fazer absolutamente mais nada. Você já tem isso pronto, com o contrato de trabalho, os documentos organizados, diploma traduzido, etc. Você dá a entrada no visto de trabalho e nos vemos aqui na Alemanha. Isso aí é um processo simples. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês. É um diploma traduzido, organizado, né? Essa comprovação de reconhecimento na Alemanha e um contrato de trabalho dentro dos pré-requisitos do Blue Card. Só que qual que é a dificuldade aqui? Dificuldade é conseguir, claro, o contrato de trabalho. Mas, se atentem, aqui ó, é a VDI, a Associação de Engenheiros da Alemanha. Pô, Gerson, não seria alemão não, o que está escrito aí? Então, eu traduzir para você aqui, que é: apesar da crise econômica, a escassez de engenheiros continua sendo um desafio para a Alemanha como futuro polo empresarial. E mais de 100 mil vagas em aberto. A escassez de profissional qualificado na Alemanha é gigante. É gigante. E por que ela é gigante e por que é um perigo? Por vários motivos, mas se ela não tiver profissional suficiente para comandar, para tocar os projetos de engenharia, seja internacional, seja local, ela começa a perder projetos e perder oportunidades. Isso aí é uma grana absurda. Dentro dessa associação, eu sou associado dela, existe um documento gigantesco explicando em detalhes, né, os problemas disso. E as cifras em relação à perda da Alemanha e da economia em geral, por causa de falta de profissional qualificado como engenheiro, ela chega aí na casa de 8 dígitos. Então, estamos falando aí de milhões em euro, bilhões em reais. Mas, acredite, a cifra que a Alemanha perde em relação a falta de profissional é gigante. Além disso, ela tem baixo número de natalidade, ou seja, pouca criança nascendo e muitos profissionais se aposentando. Então, a demografia da Alemanha, tá vendo que a parte de baixo, ela tá pequena, a parte do meio tá gordinha, isso é bom, só que a parte ali
dos 60 anos, ela vai começar a crescer cada vez mais. E isso é um problema para a economia. O forte é quando tem criança, tem bastante criança e tem muita gente aqui no meio, produzindo dinheiro, pagando imposto. Não é o caso, tem muito mais gente se aposentando e tem pouca criança, e isso é perigoso. Então, por isso que a Alemanha precisa olhar para estrangeiro, para profissionais qualificados de fora. Não tem como escapar. Mesmo que ela não queira, ela vai quebrar se ela não tiver profissionais colocando dinheiro, pagando imposto. É uma troca digna. A Alemanha, ela abre as portas para que entramos e façamos nossa vida aqui, mas ao mesmo tempo ela recebe, por isso também, tá? Então é uma troca justa. Então, você entender que a Alemanha é um mercado maduro, uma moeda forte, ela tem uma lei que protege você e a tua carreira, tem mais de 100 mil vagas para profissionais engenheiros, né, na engenharia, a tua formação é reconhecida, você tem um piso salarial que já entra com uma média do mercado, protegendo você. Então, você sabendo disso, esse já garante mais uma vez, o teu foco no projeto Alemanha. Né? Porque qual que é o problema também quando você está num projeto de carreira internacional? Você olhar para vários países. É óbvio que você pode escolher qualquer país que você quer trabalhar e que você goste, que você queira, mas a partir do momento que você entendeu que a Alemanha é o mercado de trabalho para você, foque nela. Foque pelo fato de que você não precisa distribuir energia. Você vai entender exatamente como funciona a Alemanha e vai fazer isso acontecer, tá bom? E daí você pode falar, pô, Gerson, eu entendi, legal, mas tá, como é que eu começo? E aí é mais um passo, é executar esse movimento. E para executar esse movimento, você tem que entender que você não precisa estar pronto. Se lembre, eu, quando me apliquei a uma vaga aqui, eu não tinha confiança no meu inglês e eu não tinha alemão. Então, não vai ser fácil, mesmo você com um perfil muito bom, nada garantido. Nada garantido. A Alemanha realmente, ela é danadinha, é difícil mesmo, porque até como você se aplica é diferenciado. Os documentos de aplicação são diferenciados. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse aqui é um exemplo bom de currículo, tá? Tirando essa parte escura aqui de trás aqui da imagem, né, da foto dele, esse é um tipo de currículo que é estilo alemão, que ele coloca a informação pessoal aqui em cima, na parte superior, com uma foto profissional. Não é obrigatória, mas você ganha ponto se fizer. E essa foto tem que ser nessa pegada aqui mesmo, profissional. E dividido entre experiência profissional, experiência acadêmica e conhecimentos e informações interessantes aí, tá? Em idioma, softwares, conhecimento de algo específico e hobbies, se você desejar e tiver espaço. Esse, por exemplo, é um formato muito bom para você começar. Qual que é o problema do brasileiro? Ele pega o currículo e ele traduz, ou ele pega um currículo americano, né, que é aquele bem apertado, que só tem informação estilo modelo Harvard, né? Esse estilo aqui, ó. A pessoa pensa que esse aqui é o currículo do estilo alemão, e não é. É óbvio que a pessoa que receber, ela pode até ler essa informação, mas ela vai saber, você não entende como funciona o mercado de trabalho aqui, você não era aqui, você não se adequou aqui, e isso é perigoso. Ah, Gerson, eu não sou daí mesmo, então é só por isso que eu não vou conseguir a vaga? Não, mas entenda uma coisa, quanto mais adaptabilidade você mostra desde o primeiro momento, tudo muda, entende? Tudo muda. Então, trabalhe com isso, comece mesmo sem estar pronto, mesmo sem saber exatamente como funciona, mas começa a ficar por perto e entender mais detalhes sobre esse processo e se aplicar, errar, tomar negativa, buscar feedback e melhorar. Um último passo que eu gostaria de trazer é você ter pessoas que realmente pensam fora da curva e que elas têm uma mentalidade superior à sua em determinadas coisas. Como, por exemplo, eu lembro de um amigo, mandei um mapa de candidatura para ele, conseguiu a entrevista, ou 3 entrevistas, se não me engano, e conseguiu uma oferta. Ele entrou no mercado de trabalho alemão, passa mês, passa ano, estava falando com ele sobre um novo trabalho, ou recrutadores que sempre entram em contato com a gente por redes sociais profissionais. Aí ele falou, agora eu não vou aceitar uma oferta menos que 6 dígitos, 100 mil euros por ano. Quando ele falou 100 mil euros por ano, eu demorei para processar. Eu ouvi isso de um amigo, e eu falei, cara, que absurdo. Inicialmente eu não consegui entender isso. E depois eu acreditei nisso. Porque eu acreditei por fatos. Por quê? Porque quando eu me apliquei, na próxima empresa que eu entrei, eu tive 3 ofertas de empresas diferentes. Eu não estou falando 3 entrevistas, eu estou falando 3 ofertas. Com um contrato, com um salário, benefícios, e eu pude falar sobre benefícios e argumentar sobre maiores salários, etc. Negociar. E quando eu vi a flexibilidade do mercado em relação a essa conversa, eu falei, aqui mora algo que eu não tinha visto. Não só essa facilidade de você crescer na carreira, mas também de alcançar outros patamares, mantendo aí pessoas que têm essa pegada de pensar fora da curva. E eu não tinha isso. Os
mais de 50 mil reais por mês na cabeça, ou seja, um salário maior de 100 mil euros por ano. Eu não tinha isso na cabeça. Só que, aos poucos, você vai juntando o que você busca, que no meu caso era reconhecimento, com o que você aprende no processo. E, cara, eu tô falando aqui de um salário que apenas 5% da Alemanha recebe. E para você conseguir assimilar que você tá dentro desse range, cara, demora, de verdade. Então, esse processo até chegar aqui demorou, só que, na verdade, se eu for pensar mesmo, passou voando. Foi, se eu não me engano, em 2019, janeiro de 2019, eu consegui minha vaga como engenheiro júnior. Então, de janeiro de 2019 até a primeira vez eu consegui ver um salário de mais de 6 dígitos de euro por ano, foram 5 anos apenas. É fora da curva como isso aconteceu. Né? Em 2015, eu estava recebendo R$ 400 por mês e agora é esse patamar. Galera, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: ande com pessoas que têm mentalidade diferenciada, que não são estagnadas. Não que não seja em ordem você estar satisfeito ou estar feliz, mas entenda que tem algumas coisas que você precisa ter alguém para te tirar da inércia ali, aquela inércia de se mover devagar, sabe? Então, o último ponto aqui é você literalmente se manter próximo de pessoas que têm um teto maior que o seu em relação ao que você busca, né? Seja aí reconhecimento, salário, carreira, saúde, tudo, né? E no meu caso, eu tive esse colega e depois parece que realmente você atrai mais pessoas com esse perfil. E agora que eu ajudo outros engenheiros a conseguirem carreira aqui na Alemanha, as coisas vão só fluindo, né? Então, assim, se vocês nunca pensaram, nunca, em fazer carreira na Alemanha, ou pensaram, mas acharam, cara, não é pra mim, eu tô mostrando pra vocês aqui, com provas, com informações oficiais, que é possível, que realmente é possível, né? Que você vai ter todo embasamento de lei, vai ter um reconhecimento salarial, benefícios para se manter aqui. A Alemanha não tem por onde escapar, ela literalmente precisa de estrangeiros. E detalhe, existem muitas vagas em inglês. O número de vagas em inglês é muito menor do que vagas em alemão, obviamente, estamos falando da Alemanha. Todavia, se você preparar a documentação, começar a se preparar, começar a ir, seguir as minhas dicas, né, você realmente vai entender como funciona, vai melhorar esse processo e vai conseguir uma oportunidade. Eu não sei o que você busca, ser reconhecido, seja ter paz mental, seja liberdade financeira, seja uma experiência internacional, segurança para sua família, independente do que você busca, acredite nisso. É possível, tá bom? É possível. Eu venho trazer essa informação porque eu vim de um perfil extremamente normal, não ideal, e mesmo assim consegui. Eu não tinha nacionalidade europeia ou estrangeira, não era bom com idiomas, nunca fui, na verdade. Falava inglês sem confiança, não falava alemão, não tinha networking, várias coisas que, para uma pessoa normal, vai olhar e falar, cara, não é para você ou é quase impossível. Tudo bem, pode até ser quase impossível, mas eu consegui e provei que é possível. Então, acredite também e trabalhe. É óbvio, eu não fiquei parado, eu não fiquei choramingando, eu me movimentei. Isso é importante, eu me movimentei, tá? E por isso eu ajudei outros engenheiros da mesma maneira. Um nunca tinha experiência profissional, internacional, o outro tinha pouca bagagem na engenharia, o outro era solteiro, o outro era casado, com família, independente. Né? O teu perfil, ele pode se encaixar aqui, mas você tem que fazer um planejamento com respeito. Isso é um movimento muito importante. A gente está falando de 10 mil quilômetros. Não é 10 minutos aqui, não. Né? A diferença do Brasil para a Alemanha é 10 mil quilômetros. Então, respeite também isso. Faça um planejamento com cuidado. Mas isso aí são, basicamente, os 5 passos que me trouxeram e me fizeram sair de um salário de R$ 400 para mais de 50 mil reais por mês. Tá bom? Se esse conteúdo te ajudou, né, considere se inscrever no canal, dar um like, comentar. Eu espero de coração que eu possa ter ajudado você de alguma forma, né, a entender como fazer um plano para alcançar o seu objetivo, seja ele qual for. E se for trabalhar como engenheiro ou engenheira na Alemanha, você está no local certo. Fechou? Desejo para vocês um ótimo final de dia e a gente se fala. Valeu!